Oi gente, eu sou a Varniel e hoje eu vou falar sobre esse livro Kafka Beira-Mar, do Haruki Murakami. Kafka Beira-Mar foi escrito por Haruki Murakami e traduzido por Leiko Gotoda. Esse é um dos meus livros favoritos do Haruki. Kafka Beira-Mar conta a história de Kafka Tamura, que é um menino de 15 anos que fugiu de casa porque ele não gostava muito da vida que ele levava na casa dele, ele não se dava bem com o pai. A mãe dele saiu de casa quando ele era muito pequeno, levando junto a irmã mais nova dele. E aí ele ficou vivendo sozinho com o pai. Mas o pai não era muito presente na vida dele, então ele estava descontente com essa vida. E aí ele decide fugir de casa. Ele adota esse nome, Kafka, como parte do disfarce dele. E esse nome tem sim a ver com o autor Franz Kafka, porque ele é um menino muito culto, ele lê muito, então ele leu alguns livros desse autor e ele acaba pegando esse nome como disfarce. Mas Kafka também significa corvo em tcheco, e ele diz que ele se sente como um corvo desagarrado do bando. E esse livro também tem a presença do menino chamado Corvo, que é tipo um subconsciente dele, que fica toda hora lá falando com ele incentiva ele a fugir, e fica toda hora lembrando Kafka Tamura de que ele é o menino de 15 anos mais valente do mundo. O Kafka foge do bairro de Nakano e vai para Takamatsu. Lá ele passa os dias dele numa biblioteca onde ele conhece o Oshima e a Sra. Saeki. E depois, com os problemas que surgiram porque ele fugiu de casa, o Oshima acaba abrigando ele na própria biblioteca para ele se esconder das autoridades. Paralelo a essa história do Kafka, a gente tem a história do velhinho super simpático, Nakata. O Nakata sofreu um acidente quando ele era muito pequeno, logo depois da Segunda Guerra Mundial, então ele acabou perdendo a capacidade de ler e escrever. Então ele acabou tendo uma vida meio difícil, ele não conseguiu mais trabalho e ele vive uma pensão que é dada pelo senhor governador, que é como ele chama o governador. Mas depois desse acidente, o Nakata também ganhou a habilidade de conversar com gatos. Então ele acaba conseguindo manter mais uma conversa civilizada com os gatos do que com os próprios seres humanos. E por causa disso ele acaba ganhando uma graninha a mais ali procurando gatos perdidos, porque ele consegue informações com outros gatos e aí fica mais fácil de achar os gatos perdidos. O livro conta a história do ponto de vista desses dois personagens e essa é uma característica dos livros do Haruki Murakami. Pelo menos todos que eu li contavam a história de dois pontos de vista. E aí essas histórias se cruzavam de alguma maneira. Só que essa história também se entrelaça com uma outra personagem, que é a Sra. Saeki. O Kafka logo conecta a Sra. Saeki como uma figura materna, mas depois você descobre que tem muito mais além disso. O papel da Sra. Saeki nessa história é muito importante. O livro é cheio de referências. O Kafka é um menino muito culto, ele tá sempre lendo, ele conhece muito sobre música clássica também, e ele tá sempre conversando com o Oshima, que é o funcionário da biblioteca. E aí tudo que tá acontecendo na vida dele, ele conversa com o Oshima e ele tenta encontrar alguma explicação para essa situação que ele tá vivendo com base em livros, principalmente livros de mitologia grega. Esse também é um dos pontos importantes do livro. Um dos motivos do Kafka ter fugido de casa foi que o pai dele fez meio que uma profecia pra ele, que é igual a profecia do Édipo, de que ele vai matar o pai e vai dormir com a mãe. Mas aqui, além dele falar que ele vai dormir com a mãe, ele também diz que ele vai dormir com a irmã. E o Kafka é o tempo todo atormentado por essa profecia. E aí também tem muita referência à filosofia, à música clássica e até à cultura pop. Tem muitos personagens legais nesse livro e eles se transformam assim de uma maneira muito natural. O Kafka só tem 15 anos, então ele lida com todos esses problemas da adolescência. Mesmo assim, ele tem uma bagagem cultural muito grande para a idade dele. E ele sempre aprende muito com as pessoas ao redor dele. Ele tá sempre fazendo perguntas, querendo saber sobre as coisas da vida e tudo. Então, sempre que possível, ele pergunta e ele absorve o máximo de conhecimento de cada pessoa. O Nakata também recebe ajuda de muitas pessoas depois que ele fica velhinho. Quando ele era mais jovem, como ele não sabia ler nem escrever, ele acabava que não saía muito, então não interagia muito com outras pessoas. Elas também não gostavam muito dele, mas depois que ele ficou velhinho, as pessoas começaram a simpatizar com ele. Ele era um velhinho muito simpático, então ele recebeu muita ajuda. E nesse meio de ajudas que ele recebe, ele muda completamente a vida do personagem Hoshino, que é um dos meus personagens favoritos da história. O Hoshino é um caminhoneiro que vive uma vida meio desregrada, ele não dá muita importância para as coisas que ele faz. Quando ele era mais jovem, ele já arrumou muito problema com a polícia, ele já dormiu com um monte de mulheres, ele é todo desregrado. E aí o Nakata aparece na vida dele, ele muda completamente. E ele quer muito ajudar o Nakata, ele acaba até começando a ler e começa a se interessar por bibliotecas e música clássica.
Se você tá gostando do vídeo, já se inscreve no canal e deixa o seu like, que ajuda muito a gente aqui. E aí também tem um personagem que é transgênero na história, mas o jeito que foi contado que ele é transgênero, pra mim, foi a pior parte do livro. Apesar de ser uma parte pequena, eu acho que foi um diálogo totalmente desnecessário, que não acrescentou em nada na história, nem no livro. Foi só uma coisa que foi jogada ali pra falar que ele era transgênero. Mas é uma parte pequenininha, então não afetou muito o livro. É um livro grande, como vocês puderam ver, mas pra quem tá acostumado com literatura japonesa, é um livro bem gostoso de ler. Mas não é um livro que eu recomendo pra quem nunca leu literatura japonesa. Se você nunca leu nada de literatura japonesa, eu recomendo os outros livros do Haruki Murakami, que são um pouco mais curtinhos, mas a história é um pouco mais fluida. O Após Anoitecer é um livro dele que é bem rapidinho de ler, então eu recomendo esse se você nunca leu literatura japonesa. A literatura japonesa, ela tem uma característica assim que ela descreve muito as coisas, nos mínimos detalhes. Então ele descreve nos mínimos detalhes tudo que os personagens fazem. Os japoneses são muito delicados pra tudo, então tem muita descrição de limpeza, organização, higiene, até a respiração. É uma coisa bem característica. E eu acho que você também não pode ler um livro de autor japonês achando que vai ter alguma coisa normal. Por trás de cada acontecimento tem alguma coisa meio filosófica, às vezes tem umas brisas loucas que não vai ter explicação. É uma coisa meio filosófica e nem sempre vai ter uma explicação pra isso. Mas pra quem gosta da cultura japonesa e tá acostumado com essa leitura, é um livro muito interessante. Ele tem muito esse cenário legal do Japão, pra quem gosta, então vale a pena a leitura. E essa foi a minha opinião sobre o livro Kafka à Beira-Mar. Espero que vocês tenham gostado. Tem mais vídeo no final e até a próxima!